Jaque, meu amor, muito bem-vinda a esta nossa conversa com valor. Estás-me a ouvir bem? Está tudo bem, não está? Eu tive aqui uma quebra, mas acho que está Sim, tudo a tudo certo, funcionar. Ok, então vá. Vamos tudo começar esta certo. nossa conversa de hoje. A Jaque, dizer aqui a todas as pessoas que nos vão assistir, é uma pessoa que eu não conheço, eu nunca vi para além de hoje, estou a ver hoje pela primeira vez. Eu não conheço, eu nunca falei, nós nunca tivemos nenhum contacto, estamos distantes com um oceano de distância. Eu estou em Portugal, aqui são 6 horas e 10 minutos da tarde. A Jaque está no Brasil, são 2 horas e 10 e esta conversa proporcionou-se aqui e agora. Então, meu amor, obrigada por estares aqui, obrigada por Eu aceitares conversar agradeço. com uma desconhecida e vamos a Mas isso. é uma conhecida da alma. Conhecida da alma, é isso mesmo. Dizer aqui a estas pessoas, quase que me esquecia, que eu tenho a sensação que eu conheço esta mulher que está aqui à minha frente e acho que ao longo desta conversa, se calhar, isso vai facilitar um bocadinho a nossa conversa. Vamos lá. Vou pedir então aqui à Jaque para se apresentar um bocadinho, para falar um bocadinho sobre ti, sobre o que, como é a tua vida, o que é que tu fazes, para as pessoas te conhecerem um bocadinho melhor, pode ser? Claro, com certeza. Eu sou professora de formação, sou professora de língua portuguesa, dei aula desde os 19 anos e muito apaixonada pela sala de aula. E durante muito tempo eu senti que aquela era a minha missão de vida. Desde os 14 anos que eu sentia que eu não queria sair daquele ambiente de escola e que eu sentia que ali era onde eu ia desenvolver a minha missão, o meu propósito estava ali dentro, na educação. E fui professora por 18 anos, achando que o resto da vida eu ia fazer isso. E ainda estou em sala de aula, mas durante a pandemia comecei a estudar de uma forma mais profunda a espiritualidade, mas uma espiritualidade que está para além da religião. E eu sempre sentia a falta de instrumentos de autoconhecimento e de fazer o meu processo de reforma íntima. Eu sou espírita desde jovem, desde a juventude. Na infância a gente frequentava a igreja católica, mas desde a juventude que eu sou espírita e frequentei centro espírita. E sempre ouvia muito que a gente precisava fazer a reforma íntima. E eu sentia isso. Mas eu sentia uma dificuldade imensa para saber como fazer. Para entender como é que eu fazia essa reforma de mim mesma. Isso. E eu senti que foi a partir dessa ampliação e de ver outras possibilidades de estudo da espiritualidade para além do campo religioso que me trouxe essas respostas. E aí foi o campo da meditação, o estudo do Ho'oponopono, e aí comecei a pesquisar um pouco de astrologia para me entender o meu processo. E hoje eu estou com 40, então antes de chegar aos 40, desde os 37,5, que foi o meu segundo nó lunar, eu senti isso tudo muito forte, isso me trouxe uma mudança de cidade, e aí eu entrei na antroposofia, entrei na pedagogia Waldorf, que foi um divisor assim, de águas na minha compreensão de mim mesma. E Ok. aí na Grandes pandemia mudanças, né, comecei a Jaque? muitas, muitas. E aí comecei a estudar astrologia e as terapias. E nesse estudo eu percebi que era isso que eu queria fazer o resto da minha vida. Encaixou E aí eu dentro tô do teu nessa coração, né? migração. Sim. E aí eu tô nessa migração, assim. Já reduzi bastante as minhas aulas, então hoje eu ainda tenho. Hoje mesmo eu dei aula para 3 turmas em que eu ainda trabalho com redação, dei aula, e tenho só essas turmas, e o restante do tempo eu me dedico às minhas filhas, né, casa, essas coisas da vida, e que são um compromisso também de aprendizado nessa Bem grande, espiritualidade, né? Já que eu tenho 3 muito filhos grande, também, eu entendo bem esse compromisso. muito grande, e tenho me dedicado ao estudo das terapias e da astrologia. E aí hoje eu trabalho com a leitura de mapa astral, essa leitura com um olhar mais espiritualista, né? Essa leitura kármica, e os florais de Saint Germain, Ok. que é outro, que é nossa, um bálsamo para mim.
É uma paixão que tu descobriste aí. E aí estou nessa caminhada. Total, um reconhecimento. Posso te dizer que é um reconhecimento daquilo que habitava em mim, mas que eu não tinha consciência. Isso. Jaque, mas foi preciso muita coragem aí desse lado, né? Foi preciso muita convicção, foi preciso muita segurança interna em ti. Mesmo tu dizendo, eu sabia que eu tinha que fazer uma reforma interna, mas mesmo tu saberes a necessidade de fazer essa reforma interna, tu já fazia parte de ti esta segurança de que o caminho exigia mais, não é? Isso é uma característica já tua. Sim. É como se eu fiz uma vivência que posso te relatar aqui. Claro. E foi uma vivência dentro do curso da pedagogia Waldorf, e nessa vivência a gente se imaginava no Uno. Do jeito que ela colocava, que ela foi conduzindo a meditação, depois eu tive clareza que aquilo é como se eu estivesse remontando ao Uno, antes da minha encarnação. E na meditação ela foi conduzindo para a gente fechar, diminuir esse espaço, diminuir. E aí eu senti claramente que era a hora do nascimento aqui na Terra. E quando estava no grande, no Uno, eu estava super bem, super confortável. Quando fechou para o nascimento, eu senti um desconforto enorme. Um medo, uma insegurança, assim, aquilo gigantesco. E aí no final eu falei isso com a professora, eu falei, professora, quando eu estava no grande eu me senti bem, quando você diminuiu eu senti que era o meu nascimento, e aí eu senti muito medo. E depois numa meditação de limpeza espiritual, uma terapeuta viu exatamente isso, né? Ela viu essa hora do nascimento e a quantidade de medo, por tudo que de alguma forma a minha alma se propunha a fazer, a vivenciar aqui na Terra, e aquela grande insegurança que surgiu junto. Ok. Mas já então é como se ao longo da vida... Sim. Continua, desculpa, continua. É como se ao longo da vida eu buscasse o tempo inteiro reconhecer o divino e o sagrado aqui na Terra. É como se o tempo inteiro eu quisesse trazer a espiritualidade que está lá, mas que está aqui dentro, mas achar ela aqui dentro, e achar ela na vida, e conseguir viver ela aqui. Viver de verdade, ser, sabe? Ser espiritual, eu sinto que isso foi sempre uma constante na minha vida, desde muito pequena, assim. Mas, Jaque, diz-me uma coisa, tu tens consciência que a grande maioria das pessoas não vive a espiritualidade da mesma forma que tu, não é? A grande maioria das pessoas que entra na espiritualidade, que aceita explorar um pouquinho a sua própria espiritualidade, porque todos nós temos a nossa, não é? Assim, eu gosto de acreditar que é a nossa ligação com algo superior, é algo muito individual. Mas o comum é que na grande maioria das situações as pessoas passam por situações difíceis, por problemas, por perdas, por bloqueios, por traumas, por tragédias, pelas mais variadas situações que deixam a pessoa um pouco no vazio da dor, no vazio do sofrimento. E naquele vazio a pessoa tem a necessidade de procurar algo, um conforto, uma explicação, um colo, uma luz, sabes? E isto é aquilo que nós sabemos que acontece na grande maioria das situações. O teu caso é diferente, gente, e este é o motivo pelo qual eu quis falar com a Jaque aqui hoje, porque a Jaque, ela é um exemplo para nós de que a espiritualidade, ela pode ser parte da nossa estadia na Terra, da nossa passagem pela Terra, sem nós termos que passar pela dor, pelo sofrimento, pelo trauma. Nós sabemos que enquanto seres humanos, já aqui, nós trazemos o karma, nós trazemos as situações desafiantes da nossa vida que nós vamos ter que enfrentar. Todos nós, uns mais, uns menos, depende do mapa de cada um. Tu estudas astrologia, tu sabes isso, não é? Agora, aquilo que eu gostava de deixar hoje aqui como mensagem principal para as pessoas é que, ultimamente, muitas pessoas me têm dito:
como é que eu percebo melhor, como é que eu sinto melhor a espiritualidade na minha vida, quando, por exemplo, está tudo bem, quando, por exemplo, não há um problema, quando, por exemplo, eu tenho o dinheiro que eu preciso para a minha vida, eu tenho saúde, eu tenho casa, eu tenho tudo. E então esta conversa com a Jaque, ela faz todo o sentido para nós explicarmos às pessoas que a espiritualidade é algo bom. Sim. Independentemente se ela vem do momento de dor, do momento de trauma, ou se ela já vem dentro do coração da gente, né? Exatamente. E eu sinto que isso tem muito, e aí eu sinto que esse é um aprendizado meu recente, que é encher, como o meu mapa é muito claro, e quando eu olhei para ele, aquilo fez todo sentido, porque eu sentia que era muito fácil esse sentir com a espiritualidade. Mas eu sentia que era muito desafiador trazer isso para cá, trazer isso aqui para a Terra. E eu senti muito forte que esse era o meu compromisso nessa vida. E que aí que eu acho que é de todos nós, cada um com as suas questões, mas era o compromisso de viver aqui, no dia a dia. E esse viver a espiritualidade aqui, no dia a dia, é uma coisa que eu sinto que a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo a como fazer, porque isso não está na cultura. Isso não está na religião Pois também. Não, valha-me Deus, não está. Muito menos na religião, não é? Não tá. Em muitos momentos, aí então que a coisa, né, vai para outros caminhos. E se eu posso dizer que me dá um conforto de hoje eu entender um pouco esse caminho, essa resposta que eu fui encontrando, é que não está fora. Uma vez me perguntaram assim, como é que é a sua ligação com Jesus? E aí eu fiquei naquela coisa, como é a minha ligação com Jesus? E aí, passados uns dias, e aquilo fermentando na minha cabeça, eu entendi que a minha ligação com Jesus se dá dentro de mim. Isso mesmo. E o que eu sinto é que é isso que é o vivenciar a espiritualidade, é se permitir sair de fora, sair de tudo que está aqui, ó, e que exige, que está aqui fora, mas é voltar para dentro. E a partir desse centro, a gente olhar para fora. E eu acho que esse é o passo que essa nova era em que a gente está entrando. Jaque, eu deixei de te ouvir. Dentro. Jaque, eu deixei de te ouvir aqui uns 5 segundos. Eu perdi aqui 5 segundos. Tu podes repetir, por favor? Isso, eu também. Posso. E é exatamente o que eu sinto, sabe, Vera? A gente que é o ganho, um dos ganhos da era de Aquário, trazer a gente de volta para nós mesmos. Isso ser algo vivencial, algo que vai ser para todo mundo e que todo mundo já vai nascer com essa concepção. De que não tem nada fora, de que está tudo aqui. E é nesse fechar o olho para fora, fazer o silêncio e entrar dentro, que a gente se conecta com o espiritual em nós, porque não tem resposta certa para ninguém. Isso. A resposta é individual, o caminho é individual, a forma é de cada um. E a gente aprendeu a se formatar. E eu sinto que viver a espiritualidade é sair da formatação. Totalmente. É entender o que vai. Totalmente. Mas entender o que vai. Já que é desafiante, porque a grande maioria das pessoas, no início, não é? No início, a grande maioria, eu acho que todas as pessoas, eu senti esse desafio há uns anos atrás, quando eu comecei a entrar na espiritualidade, eu senti aquele receio do que é que as pessoas vão pensar, o que é que as pessoas vão achar, o que é que as pessoas vão dizer. Eu senti muito estes desafios. Hoje em dia não, hoje em dia, graças a Deus, eu já aceito quem eu sou, eu aceito a minha origem, a minha energia e as minhas crenças, mas não é fácil numa fase inicial. Precisamente porque é sair da formatação, é ou não é? Exatamente. E é por isso que eu sempre achei que a gente ia fazer isso através da escola. Eu sempre achei que o caminho é através da criança. E eu encontrei na pedagogia Waldorf isso. A pedagogia Waldorf ajuda a fazer esse processo desse autoconhecimento a partir de si. Okay. Então, foi para mim uma grande clareza
Só que as crianças têm pais, tem os adultos todos que estão aqui. Então, é como se a gente precisasse trabalhar, sabe, um contingente de luz espiritual, de luz do alto, que vai através de terapeutas, através de todo mundo que está no caminho da espiritualidade, trazer esse novo conceito para todos. Para todos. Fundo, e esse novo... Sabes, querida, no fundo eu acredito que sim, que as crianças elas trazem esse objetivo, elas trazem esse caminho. Mas eu acho que nós adultos que estamos a ter a coragem de fazer, de abrir as portas, nós estamos a ter a possibilidade de facilitar a vida aos nossos filhos neste caminho, é ou não é? Exatamente. Em vez da dificuldade de ser deles, que são pequeninos e que estão a crescer, nós enquanto mães, enquanto pais, com a consciência ampla que nós temos hoje, nós estamos a abrir as portas do mundo da espiritualidade para que eles, quando forem jovens adultos, quando eles começarem a pensar pela própria cabecinha, para que seja mais fácil do que foi para nós, é ou não é? Porque para nós teve ali aqueles desafios todos, então se nós conseguirmos contribuir para que para os nossos filhos seja mais amplo, mais livre, então já vale a pena. Exatamente. De alguma forma eu sinto que é isso, essa nova era. Não é? A gente já vai, a criança quando já vai crescer nesse ambiente de que ela pode ser quem ela é. Isso mesmo. De que ela é legítimo, o sentir dela é legítimo. Então, essa espiritualidade que a gente vai buscando viver no dia a dia está muito nesse voltar para dentro e legitimar o que você sente, para que a nossa essência possa crescer. Claro. Exatamente, a nossa essência possa crescer, a gente está validando o que a gente sente, a cultura que a gente vivencia é sempre de desconfiança em relação ao que a gente sente, é de desconfiança em relação ao que a gente quer, então existe um padrão externo que medita, e aí isso está contra a espiritualidade, né? Isso está contra a natureza humana, e aí a gente vai se afastando do humano, e eu sinto que viver a espiritualidade é só voltar para a humanidade, voltar para aquilo que a gente sente, para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente gosta, aí vai surgir. Isso faz muito sentido, sabes? Isso encaixa completamente naquilo que eu acredito. Tu não imaginas a quantidade de vezes que eu digo às pessoas que muitas vezes, e isto é muito importante, muitas vezes as pessoas escondem-se atrás do escudo da espiritualidade, porque a espiritualidade também pode ser um escudo. E em muitas situações, atrás do escudo da espiritualidade, as pessoas fazem coisas que só as afastam da humanidade. E depois justificam com a suposta espiritualidade. E eu não concordo com isso, sabes? Eu não encaixo, eu não aceito. Eu acho que a espiritualidade, ela faz todo o sentido na minha vida, no meu corpo, na minha família, na minha casa, desde que eu não deixo de ser um ser humano em contacto com todos os outros. Não interessa o que é que tu, como ser humano, tens que passar na tua vida. Não interessa os problemas que a vida quer que tu tenhas. Se eu sou um ser humano e se eu me cruzo contigo e se eu posso dar-te a mão, eu dou. Entende? Então é importante as pessoas perceberem isto, que é a espiritualidade, ela é livre, ela é aberta, ela não traz as prisões, as amarras da era de peixes, não é? Aquele é culpado, aquele tem que ser castigado e eu tenho que ficar, porque senão eu também vou ter consequências na minha vida. Nada disso, sabes? Tudo isto são padrões ainda muito enraizados. Aqui é difícil, eu sei que é difícil as pessoas largarem isto, porque a cultura, a sociedade, os séculos têm sido assim, não é? E por isso é que eu acho tão importante falar sobre isto, que para mim, que para ti, que é a nossa vida, é o nosso dia-a-dia, mas é importante a gente falar e trazer para as pessoas. E encontrar a nossa medida, a nossa forma de viver. E outro dia me deu assim uma consciência, não é? Porque
as coisas vão acontecendo, né? As provas, elas vão acontecendo, as situações vão acontecendo. E às vezes a gente sente, eu estou sendo provado aqui. Mas, na verdade, a gente não está sendo provado, a gente está tendo uma nova chance de criar uma nova sinapse. Porque aquilo que é padrão está muito enraizado, é muito forte. O romper é algo doloroso. Porque a gente vai entrar numa negação de algo que está estabelecido fora e de alguma forma está estabelecido dentro de mim. Exatamente, fora e dentro. Então, não é fácil, né? Outro dia eu ouvi dizer que crescer dói. E é essa dor de deixar para trás aquilo que em algum momento foi a base, mas que agora não me serve mais. Exatamente. Que agora não tem mais sentido. E aí as situações vão acontecendo para eu novamente entrar em contato com aquilo que em algum momento foi a minha base. Exatamente. Aí a gente fala assim, ai meu Deus, é o teste, estou sendo testado, é a prova. E aí a gente vai para o polo negativo. Porque a prova, o teste, o medo, exatamente. Como naquele momento a gente só está tendo a chance de fazer uma nova sinapse, de escolher diferente. E aí é aquela escolha diferente que vai me dar base para as próximas. Exatamente. E aí, olha como é valioso. Ali eu criei um novo registro. Esse novo registro me dá a base para as novas escolhas. E aí, pronto, eu estou começando um outro caminho. E a gente entender que é isso. A gente vai fazer um novo caminho e tá tudo bem, e tá tudo certo. Claro, exatamente. Porque existe uma coisa de que eu não posso errar, de que eu não posso... Mas se eu não erro, eu também não testo fazer por mim. Aí vem um outro medo, que é muito comum dentro da espiritualidade, não é? Eu estou sendo egoísta, eu estou sendo orgulhoso, eu estou sendo vaidoso. E aí a gente continua nessa roda desse ego e a gente não dá a chance de que a alma sobressaia, de que a alma surja. Não é egoísmo, não é vaidade, não é o orgulho. É eu escutar aqui dentro. E esse é um grande aprendizado para essa nossa nova era. Entender que existe uma voz da alma que é independente, que é autônoma e que ela pode se expressar. Eu não sou vítima do meu ego. Já que ela é intensa quando nós começamos a ouvir, quando nós começamos a escutar com atenção, ela tem uma energia incrível. Sim. Tudo flui e as coisas acontecem sem que a gente veja que está acontecendo. Simplesmente acontecem. Eu vou te dar um exemplo, Vera. Quando eu comecei a fazer, comecei a fazer o curso de astrologia, antes de terminar o curso, eu comecei a treinar, a fazer as leituras de mapa. E foi assim, e é assim que acontece. Não tem divulgação, não tem um panfleto, não tem um nada. Mas era ler um mapa e sentir que a minha essência crescia. Aquilo parece que, sabe, quando criou, eu senti assim, é um tubo de luz que está aqui em volta de mim. Né? Direto, o tubo de luz. Direto. E as coisas foram vindo, as intuições vão vindo, e aquilo eu me sentia plena. E aí era uma pessoa que contava para outra, uma pessoa que contava para outra, que indicava para outra, e eu fui lendo, foram vindo as pessoas para eu fazer as leituras do mapa, para eu fazer a terapia floral, e continua assim. Que maravilha. E continua assim. A fluir como tem que ser, querida. E eu acho que parou de novo. Eu estou-te a ouvir muito bem, diz-me, não estás-me a ouvir a mim? Agora parou aqui para mim também. Já aqui estás aí? Já que é este oceano grande no meio da gente, fala comigo, tu estás a ouvir? Já aqui? Oh, meu amor. Oi? Parou aqui.
Oi, Jaque, tá? Voltamos? Voltamos. Ok. É este oceano gigantesco no meio. Pois é, acho que sim. Não faz mal, já cá estamos outra vez e vamos continuar. Vamos lá, vamos lá. Jaque, princesa, eu queria ainda fazer duas perguntas antes de nós terminarmos a nossa conversa. Eu queria saber, tu és terapeuta neste momento, tu fazes consultas, tu acompanhas pessoas, que tipo de terapia é que tu fazes? Ajuda-nos a todos a perceber. Sim, eu sinto que esse é um caminho que está em formação, não é um caminho que já está consolidado, ele está em formação, né? Então, hoje, eu faço a leitura do mapa astral, faço essa leitura kármica para a gente olhar aquele compromisso, de onde a alma está vindo e o que é que ela vem conquistar nessa vida. Então, nessa encarnação, o que é que a alma vem conquistar? E aí entender aquilo que a Alexandra traz para a gente, né? Que a Alexandra Solnado traz dos personagens. Eu vejo o quanto que isso enriquece para mim a minha interpretação. É outra história. A coisa dos personagens, o nomear os karmas, eu acho que isso fica claro para a pessoa entender e se reconhecer. Então, tem sido maravilhoso. E aí a gente faz a leitura do mapa. No final, eu faço uma meditação que geralmente é sempre intuída. Eu tenho um padrão para meditação, mas eu vou conduzindo conforme eu vou percebendo. E tem sido assim muito impressionante, porque tem me dado muita confiança. Porque quando eu acabo, a pessoa fala, nossa, já que eu senti isso no corpo, eu senti aquilo, eu vi isso, eu vi, nossa, eu senti realmente que estava acontecendo isso. Então, tem sido para mim muito, muito especial, assim, de confiar. Tem sido uma Validação. validação do que tu sentes, do que tu acreditas, não é? Tu dás o Perfeito. teu melhor nessas consultas com os teus pacientes e depois quando o paciente valida, dá-te essa segurança, essa validação, não é, querida? Exatamente isso. Então, tem sido muito importante. Mas para além de tu seres professora e para além de tu seres terapeuta, eu sei que tu também escreves. Então, isso é uma coisa que está muito intenso, assim, eu comecei na pandemia, tive uma aula de escrita criativa, mas terminando a consulta, e aí a gente elenca 3 padrões que a pessoa estiver vivendo de forma mais forte naquele momento, e eu elaboro a fórmula de florais de Saint-Germain, só para concluir. Ok. Mas essa escrita foi muito assim, uma escrita terapêutica mesmo. Eu tive uma aula no curso de escrita criativa. E dentro dessa perspectiva da escrita criativa, a professora trouxe para a gente a ideia de todos os dias, ao acordar, a gente simplesmente pegar papel e caneta e começar, sem censura, aquilo que vier. E foi incrível, assim. Para mim, foi extremamente importante. E aí aconteceram várias situações ao longo do dia de que eu tinha que... Não, eu preciso escrever isso. E aí eu tinha que parar e ir para botar no papel aquilo que estava aqui dentro. Então, foi extremamente terapêutico para mim ao longo do ano passado, uma boa parte do ano passado. Acho que desde maio eu comecei a escrever. E aí eram textos quase que diários. E o que é que tu fazes com esses textos, para nós sabermos? Então, agora eu estou digitando esses textos, porque esses textos são para mim, né? Era o meu processo terapêutico. Mas eu estou sentindo que, eu sempre falo, e é uma coisa que eu estou começando a pesquisar, que é a escrita terapêutica, que é um caminho que eu acredito muito, porque eu tenho visto pelos meus textos que a minha alma se comunica comigo por ali. Eu tenho sentido que o meu eu superior se comunica comigo. Tem texto ali que eu falo, é o meu eu superior me trazendo isso. É como se fosse ele conversando comigo. E aí tem uns 2 textos que eu sentia Jesus ali trazendo para mim como se estivesse numa conversa com Jesus, assim. Muito, muito especial. E isso foi ficando cada vez mais forte. Cada vez mais forte. Então, é como se houvesse, assim, algumas aberturas aqui dentro e eu trago isso para o papel. Okay. Agora, estou digitando esses textos que eu sinto que é para eu trazer isso para as pessoas. Que é um caminho de mostrar, assim, não tem que ter rigor nenhum.
Não tem que ter exigência nenhuma. É criar um caminho de comunicação com a alma, da tua alma com você, e um caminho de expressão de botar para fora o que está aqui dentro. Ok. Eu já li um ou outro texto teu lá no Facebook. Eu li um outro texto teu e eu adorei. Eu acho mesmo que tu tens que publicar esses textos. Eu não sei, quando tu dizes eu vou trazer estes textos para as outras pessoas, tu publica. Sim. Tu tens que arranjar uma forma de publicar, porque os teus textos, quando nós lemos os teus textos, sabes, há muitas pessoas que escrevem bem, há muitas pessoas que têm o dom da comunicação, há pessoas que têm o dom de, através da fala, através da escrita, conseguir trazer emoções. Mas na tua escrita, a tua escrita é diferente, sabes? A sensação que dá quando a gente lê um texto teu é que é como se o texto não tivesse sido escrito por um humano. Vou te contar uma coisa. Fala. Vou te contar uma coisa que acontecia comigo quando era jovem, na escola. Eu ia fazer prova, eu sempre fui de estudar muito, estudava, ia fazer prova. Antes da prova, eu me conectava com o meu anjo da guarda, era assim que eu sentia. E eu não fazia a prova com o olho totalmente aberto. Nossa! Meu olho ficava entreaberto e eu ia fazendo a prova assim, sabe? A minha sensação era que era quase uma conexão. Uma conexão espiritual e eu pedia muito que eu acessasse não só o que eu estudei, mas que eu acessasse tudo aquilo que tivesse acumulado em mim. Isso então, de alguma forma, já era um pouco desse caminho. Sabes, eu acho que talvez nesse curso que tu fizeste, quando a tua professora começou a sugerir que vocês escrevessem todos os dias de manhã, tu desbloqueaste isso. Sim. Porque a vida tem isso de maravilhoso, que é, nós podemos ter 1001 dons, que a vida tem que arranjar forma de os fazer chegar a nós. Sim. A vida arranjou forma de fazer chegar a ti esse que é um dos teus dons. Então, pelo amor de Deus, não guardes isso numa gaveta, tá? Pode deixar. Eu estou digitando tudo isso e eu vou arrumar um jeito de publicar isso, de trazer isso mesmo para as pessoas. Promete, tá? E depois, quando houver assim, esse livro, essa publicação, eu vou querer saber. Oh, com certeza! Oh, muito obrigada, Vera. Nossa, isso dá assim uma... Tão importante ouvir, não é? Porque traz essa validação também. É muito... Nossa, muito obrigada. Querida, pelo amor de Deus, tu não tens nada que me agradecer. Eu estou só a ser sincera, estou só a ser honesta contigo. Então, se é um dom que tu tens, se tu consegues transmitir a emoção que tu consegues transmitir às pessoas, então, meu amor, e não pode ser só para a tua gaveta. Sim. Tá? Sim. Partilha com o mundo, pelo amor de Deus, está bem? Sim, vou levar isso para o mundo. E eu estou agora fazendo as digitações, e aí de vez em quando ainda vem mais um texto, aí eu acrescento, e é muito assim, é aquilo que vem aqui, não é a hora que eu falo assim, agora eu vou sentar para escrever, não funciona assim. Claro. É a hora que vem aqui, às vezes vem uma frase, e aí eu boto aquela frase no papel, a coisa... Por exemplo, eu fiz uma consulta a uma pessoa. No final daquela consulta, e aí eu já estava à noite aplicando a cura de Kuan Yin nas minhas filhas, que é tipo um rei, é como um rei, que é o reiki da Kuan Yin. Ok. E estou aplicando nas minhas filhas e aquela emoção da consulta com aquela pessoa. Essa Kuan Yin, é uma deusa japonesa. É uma deusa indiana, né? É uma indiana. Eu pensei que era. Sim, eu sabia que era asiática. Não é uma deusa. Não é uma deusa indiana, mas. Não, agora me pedi, mas ela. Isso, exatamente. Ela tem um olhinho. Eu queria parecer com a Nina chinesa. Sim. Eu conheço essa. Sinto muita empatia com essa energia, sabes? Ai, é muito linda. Eu tive 2 meditações com ela, muito fortes, e desde então ela tem trabalhado 2 coisas em mim, que é o meu feminino e a minha criança interior. E durante uma semana, assim, eu dormia e sonhava com ela, assim, seguidamente, trabalhando meu feminino. Outras questões em que ela trabalha a minha criança interior, isso tudo na meditação. Claro. Ela a energia dela é muito especial. Sim, senhora. E aí eu estava aplicando a cura de Kuan Yin nas meninas,
E aquela emoção da consulta com a senhora estava muito forte aqui. E vinha aquele monte de coisa, aquele monte de frase na minha cabeça. Como se eu estivesse captando a essência da alma dela. E aí eu falei com a minha filha mais velha assim, Laura, espera um bocadinho, eu preciso escrever. Sentei e o poema veio inteiro, assim. O poema para ela. E aí ela falou assim para mim, Jaque, você captou a minha alma. É exatamente isso que eu sinto. Que lindo. E aí então é isso, assim, não é a hora que eu quero, vou sentar aqui, vou fazer, não funciona. É a hora que vem. Então, quando eu me propus a escrever o texto todos os dias, tem assim, eu sabia que era de manhã, e mais ou menos os horários. E aí, a hora que eu sentia aquilo, eu ia para lá, tá na hora. Botava a mão no papel e aquilo vai, assim. As ideias vão se conectando e vem. É isso mesmo, querida, mas sabes, isso faz todo sentido para mim, porque há umas semanas atrás eu comecei a gravar os vídeos do Simplificar a Espiritualidade, porque foi uma coisa que eu senti que tinha que fazer, sabes? Eu senti que eu tinha que fazer, mas eu não sabia quais eram os assuntos que eu ia falar com as pessoas. Tá. Então, como é que acontece comigo? Acontece que os vídeos saem sempre à segunda e eu tenho já preparado o próximo vídeo para a próxima segunda-feira, porque na segunda-feira anterior a que o vídeo sai, isto ninguém sabe, as pessoas vão ficar a saber agora, na segunda-feira anterior eu sinto qual é o assunto que eu vou falar. E eu agarro no meu telemóvel ou no meu computador e eu ponho a gravar e eu falo. E eu começo só com uma palavra na minha cabeça e eu começo e é do princípio ao fim, sem edição, sem paragens, sem script, sem testes, sem nada. Eu começo e saio. E quando acaba, eu sinto que acabou, eu desligo. E sabes o que é mais engraçado? O mais engraçado é que eu gravo hoje, imagina que hoje é segunda-feira, eu gravo para lançar na próxima segunda. E o vídeo que vai sair naquele dia vai encaixar na energia que as pessoas estão a vivenciar naquele dia, que na semana anterior eu não sabia. Sim. Não é incrível? E olha, e tá me vindo aqui uma coisa que eu acho que é importante a gente falar. Isso acontece com todo mundo. Isso acontece com todo mundo. É só a gente validar aquele primeiro impulso. Então, todos nós temos esse primeiro impulso dentro da gente para qualquer coisa na vida. É só a gente validar. Porque é algo que a gente vai aprendendo ao longo da vida, porque isso não é ensinado pra gente. Porque o que é ensinado? Você precisa ter o seu roteiro. Não, mas eu não, agora, tá vindo isso aqui agora e eu vou pegar para gravar? Não vou. Não, e aí a gente trava. Mas que disparate, não é? Aí a gente trava. A gente bloqueia. Exatamente, a gente bloqueia aquele impulso que é o impulso da nossa alma, é o impulso do nosso eu superior, é o impulso da espiritualidade amiga que nos envolve, é um impulso que vem do céu e se expressa aqui dentro. E aí, se a gente começa a validar, veio o impulso, valida. Veio outro, não sei o que vai ser, que o ego vai querer cortar, né? Mas não sei o que vai ser, eu simplesmente vou fazer aqui, vou ver como é que vai ser. Exatamente. E aí a gente vai deixando essa alma se expressar, essa alma vir falar. Então, isso está dentro de todos nós. Esse impulso concordo inteiramente. Há pessoas que até têm alguma consciência disso, sabes? Há muitas pessoas que me perguntam, num dia assim, assado, eu senti vontade, eu senti impulso. E quando eu pergunto, então e o que é que você fez? Não fiz nada. Sim. Porque vem o medo, sabes? As pessoas têm medo. Sim. Então, a mensagem, as duas principais mensagens desta nossa conversa de hoje é: todos nós podemos e temos o direito de nos aceitarmos e de nos respeitarmos nesta liberdade da espiritualidade sem regras. Sim. E esta espiritualidade, ela não precisa de vir com o peso dos problemas da vida.
Não precisa de vir. Nós não precisamos de esperar que a vida traga traumas, problemas, desafios, para aceitar que somos muito mais que corpo. Sim. Sim. Não é, querida? Para viver o que a gente é. Isso, né? Para viver quem a gente é. E entender isso, que nós somos uma alma encarnadas na Terra, vivendo uma experiência material. Isso mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a nossa natureza é espiritual. Então, é como se a gente, todos os dias, tivesse um exercício. É o que eu sinto, assim. Como se todos os dias a gente precisasse fazer precisasse não, mas fosse suposto que a gente fizesse um exercício, que é o exercício de baixar o céu na terra. A criança pequena, quando ela começa a ir se desenvolvendo por si própria, ela tem um grande anseio da alma, que é reconhecer o espiritual e o sagrado na terra. Reconhecer que ali tem a origem, ali tem a essência, seja no comportamento dos pais, no cuidado que os pais têm com eles, na vida. Pela antroposofia, esse primeiro setênio da criança, o mundo precisa ser bom. A criança precisa identificar que o mundo é bom. Então, meio que é o nosso compromisso de todos os dias fazer o céu baixar a terra. E isso eu sinto que vai começando numa pequena consciência. E a gente vai expandindo essa nossa consciência e vai encontrando qual é a nossa forma particular de fazer o céu baixar a terra. Porque todos temos uma forma particular de fazer isso. Exatamente. E se a gente acha que a gente tem que se enquadrar no padrão, a gente está negando essa nossa forma particular, essa nossa espiritualidade. Ainda que muitas vezes numa fase inicial é mais fácil a gente entrar num padrão com outras pessoas, com um grupo. Sim. Mas vai haver um momento em que nós vamos sentir a necessidade de nos individualizarmos, de sermos só nós. Agora, se numa fase inicial a pessoa sente a necessidade de encaixar num grupo, em algo que precisa importar. Isso, para poder encontrar o norte, está tudo certo, não há problema nenhum. O segredo é, quando sentes que o teu coração puxa para um sítio diferente, não tenhas medo, vai. Sim, sim, exatamente. Eu acho que se o grupo onde você se insere, se ali a tua alma se encontra, tá tudo certo, vai ser esse primeiro impulso. Claro. Vai ser esse primeiro impulso. Porque a gente precisa, muitas vezes a gente, é o que eu sentia falta lá atrás, de instrumentos de como eu faço. Então, esses instrumentos vão vir pelas pessoas. Exatamente, é a forma da vida trazer. Exata, e a partir dali, que esses instrumentos me façam voltar para dentro de mim e trazer para fora a minha essência. Que seja isso, trazer que aquelas pessoas, os instrumentos que ela traz, os recursos, que sejam para eu entrar aqui para dentro e tirar daqui para fora quem eu sou. Isso mesmo, isso mesmo. A partir daí, o caminho é individual, e as pessoas que estiverem juntas com a gente, né, que estiverem no nosso entorno, elas estão nesse mesmo caminho. Estão nesse mesmo caminho. E Jackie, meu amor, muito obrigada pelo teu caminho, muito obrigada pela tua luz, muito obrigada pelo teu exemplo, muito obrigada pela forma como tu vives a tua vida e muito obrigada por teres estado aqui este bocadinho à conversa comigo. Minha querida. É um enorme prazer para mim. Eu sinto que te conheço lá de outras vidas e devem ter sido vidas boas, porque eu sinto que é uma conexão boa que eu tenho contigo, mesmo com este oceano grande que nos separa. Sim. Então, meu amor, eu não quero perder contacto contigo, pode ser? Sim, com certeza! Uma vez que a vida reencontra, uma vez que a vida nos reencontra, a gente segue, né? Porque, na verdade, a gente nunca esteve separado. Exatamente, foi só uma ilusão. É. Meu amor, um grande beijinho, muito obrigada.
O resto de um bom dia para ti aí no Brasil, que nós cá em Portugal o dia já está a terminar. Um bom dia para ti, um bom fim de semana e até já. Até, muito obrigada, minha querida. Fico muito feliz. Prezo muito a sua amizade, o seu carinho e a de todas as amigas e os amigos que já me acolheram aí no coração de vocês aí em Portugal, viu? São muitos amigos que a vida me trouxe de volta, assim, que eu sinto, são amigos da alma. Muito Amigos da obrigada. alma é validação da vida, minha querida. Aqui no meu tu Exata. tens um lugar especial. Oh, muito obrigada, minha querida. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada a ti. Fica com Deus, meu amor. Fica com Deus. Um bom fim de semana. Tchau. Oh, tchau. Muito obrigada.